Histórias da nossa classe. Sou João Batista Lemos, nasci em Jundiaí, depois estive trabalhando em Campinas, na General Electric, final de 77, que fui para São Bernardo, onde entrei na Volkswagen. Minha militância política foi desde jovem, porque minha irmã, Áurea, que trago uma homenagem a ela, porque ela já se foi, ela era ligada à Ação Popular, marxista-leninista, AP. Foi a evolução assim, da Ação Católica. Então, ela também atuava na JEC, Juventude Estudantil Secundarista. Aí eu comecei a participar da Frente Estudantil Secundarista em Campinas, até que um dia a Áurea me encaminhou para me filiar. Ela me recrutou, né? A gente chamava de recrutamento. Passou uma senha onde eu tive contato com o Partido Comunista do Brasil. Qual que foi essa senha? Você contou para mim antes, mas... Essa senha, ela entregou um papelzinho e falou para mim nunca mais entrar em contato com ela. A senha estava escrito assim: você compra uma cartolina, vai com a cartolina embaixo do braço, na Praça Carlos Gomes, lá em Campinas, das 6 horas, 18 horas, 18h15, com a cartolina embaixo do braço, e vão te perguntar, te barrar, aonde você comprou a cartolina. E você vai responder que estava escrito para responder que tinha comprado na farmácia. Aí fui eu lá na Praça Carlos Gomes, com a cartolina embaixo do braço, esperando que eu ia encontrar um revolucionário assim. Para mim, revolucionário é tipo Che Guevara. Mas era um operário que estava lá, me barrou e perguntou onde eu tinha comprado a cartolina. Eu respondi que tinha sido na farmácia. Então ele falou: agora nós somos camaradas. Aí conversamos um pouco, entregou um envelope para mim, com material para me ler e para marcar um outro encontro e debater sobre aquele material. A gente estava conversando antes e você estava falando sobre a organização do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, no movimento sindical. Tá. Você pode falar, passar esse relato para a gente? Eu posso, porque eu não tinha muito esse conhecimento. Foi através da Associação dos Vitimados da Volks que eu tive assim mais contato. Mas tive um contato anterior também com a Mauri Vagnoni, que eles me procuraram, companheiros da Volks, aqui no Cetreville. Estou aqui no Cetreville, a área que nós ocupamos, 16 de julho de 1982. Então agora é 16 de julho, vai fazer 40 anos de ocupação. Aí aproveito para convidar vocês para a atividade aqui de comemoração. Eles me procuraram, aí o Mauri Vagnoni contou que tinha uma base do PCB de 250 operários dentro da Volks em 1970. É aí que eu fui ver que o Henri Plage também foi do PCB, o Lúcio Belantani foi do PCB e o Mauri Vagnoni foi do PCB. Nesse depoimento eu filiei o Mauri Vagnoni para o PCdoB, mas ele já estava bem já mais velho, né? E foi reencontrá-lo no Ministério Público, quando a gente abriu o processo contra a Volks. Foi muito importante a participação aí da Associação dos Vitimados, que a gente abriu o processo da Volks. O PCB naquela época era muito forte. Eu participei, por exemplo, primeiro com o CRAT, de 81, como base, de São Bernardo. Era já do PCdoB quando eu entrei na Volkswagen, em 77 eu era do PCdoB. Esse contato que eu fiz foi em final de 73, quando fui recrutado para o PCdoB. Mas tinha 3 forças na Concrate de 81. Tinha lá os Pelegos, Calixto, Joaquinzão, tinha o PCB, com grande força, e tinha os autênticos, que era o Lula, João Paulo Pires de Vasconcelos, de Monlevade, e o Olívio Dutra, bancário do Rio Grande do Sul, que tinham fundado o PT em 80.
mas foi chamado de autêntico, sindicalismo autêntico. Se vocês veem que o PCB tinha uma força grande, eu pergunto por que o PCB não avançou. E, no meu ponto de vista, porque perdeu a natureza de classe, a convicção revolucionária, se perdeu ideologicamente, se institucionalizou muito. E também a perseguição anticomunista. Foram presos 3, saíram diretamente da Volks para os porões do DOPS, da Polícia Política da época. É de pensar que o movimento comunista no Brasil começa em 22... Tem 100 anos. 100 anos, é verdade. 100 anos. Desses 100 anos, mais da metade são os comunistas na ilegalidade. Surgiu do movimento anarquista, diferente da Europa, que surgiu da social-democracia. Aqui surgiu do movimento anarquista. Então, há 100 anos atrás foi feito aquele congresso no Rio de Janeiro. Niterói. Em Niterói, Castro Gildo Pereira, era do movimento anarquista. Ali, a maioria eram de operários. Tinha um intelectual que era o Brandão, Otávio Brandão. A maioria era operários. Eram gráficos, vassoureiros, marceneiros. A maioria eram operários. Surgiu do movimento operário anarquista, o Partido Comunista do Brasil, PCB. Era assim chamado. A gente está falando de ditadura militar, de organização sindical e está falando de Volkswagen. A Volkswagen, a gente sabe que tinha um serviço de segurança que colaborava com a ditadura militar. Inclusive, figuras da Volkswagen que eram ligadas antes até ao nazismo, e a Volkswagen trouxe para o Brasil. Isso. Por causa do Stangl. Isso. Mas vocês... E do Coronel Rude. Coronel Rude. Mas vocês também, por outro lado, tinham um serviço de contra-espionagem. Isso. Pode contar pra gente aí qual que era a contra-espionagem da peãozada? Eu entrei na Volks em 1977 e eu entrei com o objetivo de organizar o PCdoB dentro da Volks. Tanto que em 78 teve a greve da Scania e parou meu turno à noite e se eu corresse de máquina eu poderia parar de dia. Mas eu tinha entrado no final de 77, não tinha construído o partido ainda. Eu fiquei na minha. E aí eu fui vendo quem liderou a greve à noite, no meu turno, até que eu acabei recrutando um companheiro, um operador de máquina, que liderou a greve, e fui construindo. E nesse processo, um primo da minha companheira, ex-companheira, filho do Afonso Galo, que foi um revolucionário, pai do Jurandir Galo, que foi vereador do PT, dirigente do PT aqui em Santo André, chamado Guaraci Galo. E Guaraci Galo entrou, arrumou emprego na Volks de segurança. Então o papel dele dentro da nossa base, que a gente chamava de célula operária, era ir nas assembleias para identificar os P2, os informantes da segurança da Volks, para detectar as lideranças operárias nas assembleias do sindicato da Volks. Eu tratei de construir a célula, claro, depois quando foi fundado o PT, mas quando foi fundado o PT eu já não trabalhava na Volks, que eu fui demitido um dia antes da greve, dos 40 dias, da greve de 41 dias. Mas depois que eu fiquei sabendo, via a Associação dos Vitimados da Volks, Henri Plage, da história do PCB dentro da Volkswagen. João, a gente fala bastante sobre o primeiro ciclo o ciclo de grandes greves que aconteceu ali no final de 70 e foi espraiando até os anos 80, fundação do PT, fundação o Conclate também, fundação da CUT. Mas a gente fala muito desse período e esquece de falar o período anterior, foi o período em que essas organizações, esses militantes, construíram o trabalho que depois foi dar autoridade para o sindicato para se organizar naquele nível que a gente viu em 78 e posteriormente nos anos 80. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que foi esse movimento anterior. Então, esse movimento anterior foi de muita resistência operária. Em 64, a perseguição foi muito grande. Intervenção em vários sindicatos.
Tanto que o Sindicato de São Bernardo estava sob intervenção, né, em anos 70. E os comunistas atuavam. Eu fiquei sabendo, por exemplo, que o José Miguel era do Partido Comunista do Brasil, quando ele foi preso. Eu até perguntei para ele se era do PCB ou do PCdoB. Não, Batista, eu era do Partido Comunista do Brasil, era do PCdoB. Ele foi do PCdoB até 76, na época da queda da Lapa. Ele era ligado ao Pedro Pomar. Depois ele saiu, foi para outra organização, que me reserva não falar porque é coisa mais dele, né, que é importante. Mas uma organização também revolucionária. A gente tem um episódio com o José Miguel, Isso. Já foi para o ar no Opera Mundi, está na página da Associação Henri Plage, mas vocês também estão convidados a, depois que assistir a entrevista do Batista, assistir novamente a entrevista. É isso. A gente vai vendo assim. E aí, de muita resistência, de muita luta, de muitas formas de lutas diferentes. Tinha Operação Tartaruga, tinha Operação fazer, como se fala, de perfeição, para fazer todas as coisas certinhas. Tinha várias formas de lutas diferentes. Eu mesmo, em 74, 77, trabalhei na GE, eu fiz um abaixo-assinado redondo, que não tinha encabeçador, para tirar um encarregado, que era meu carrasco nosso lá. E nós enviamos esse abaixo-assinado. Um abaixo-assinado redondo? Como assim? Era um assinava assim, outro assim, assim. Eu pedi para o traçador fazer uma circunferência, dividir em 27 partes, para cada um assinar, e não tem encabeçador. Batemos a máquina para falar que o encarregador, que chamava Salvador na época, era um carrasco, que ninguém trabalhava direito. Enviamos por correio para o chefe do departamento geral para dizer que esse encarregado, ninguém estava trabalhando direito com ele. E quando chegou essa carta para o chefe do departamento geral, a gente lá embaixo, porque eles ficavam numa gaiolinha, os capa amarela, lá em cima, a maior correria, deve ter chegado a carta lá. Eles vão chamar a gente aí. Ninguém pode entregar. Eles chamaram de 2 em 2. Ninguém entregou. Passou um mês, eles transferiram o encarregado e nós fomos tomar uma cachaça para comemorar a vitória nossa. Foi a partir daí que a gente começou um trabalho de sindicalização, de organização do trabalho lá na GE. Então, coloquei só uma experiência assim minha, que eu tive, as várias formas de luta que se teve. Teve a luta contra a carestia, o momento contra o custo de vida nos bairros, sobretudo, com os clubes de mães. Então, teve várias resistências. Eu digo que no ABC, além da concentração de grandes empresas, quando há uma concentração de grandes empresas, a Volks, quando eu entrei, tinha 43 mil trabalhadores, é mais fácil de aparecer a contradição capital e trabalho. É mais fácil o trabalhador ter visão do trabalho coletivo, né? Então, com uma liderança que surgiu como Lula, então somou as duas coisas, o fator objetivo, que é a contradição, a concentração das grandes empresas, e o fator subjetivo, que o Lula encabeçou, a diretoria do sindicato resolveu enfrentar a superexploração das fábricas e enfrentar a ditadura. Tanto que nós fizemos uma greve sobre a ditadura de 41 dias. O sindicato sofreu 2 dias de intervenção, 2 vezes de intervenção, greve 79, 80, Lula foi preso, enquadrado na Lei de Segurança Nacional, e se elevou o nível da consciência política do povo. Você entrou posterior às prisões que tinham acontecido dentro da fábrica. Isso. Mas já sob a pressão de que já havia acontecido isso. Isso. Como é que era a repercussão na época, assim, disso? Olha, então... Assim, dentro existia um temor dentro do movimento sindical que atuava lá dentro, ó, os caras colaboram com a ditadura. Então, eu vou dar um depoimento para vocês do Amauri Vagnoni. Eu fiquei sabendo melhor porque na grande imprensa não dava muito. Quando foi morto o Ademir Herzog, aí ficou sabendo que era também do PCB. Sim. O Fiel Filho também é um metalúrgico em São Paulo, também que era filiado ao PCB. Você vê que o PCB se mantivesse numa linha mais de luta de classe, o PCB daria um trabalho muito grande para essa burguesia aí no Brasil. Mas
não foi isso. O Mauri Vagnoni colocou, para mim, ele trabalhava em São Paulo, foi demitido de uma metalúrgica e foi deslocado em 70 para a Volks, e lá tinha essa base de 250 operários. E quando ele foi preso, ele participou da oposição sindical, ele colocou como que ele foi preso. O chefe pediu para ele que o departamento pessoal estaria o chamando. Quando ele chegou lá, tinha 2 agentes, e os agentes pediram para ele acompanhá-los. Falou, nos acompanhe. Falou, não, eu vim aqui conversar com o departamento pessoal. Não nos acompanhe. Eles tiraram a carteirinha do DOPS, então você está preso. Aí algemaram ele lá no departamento pessoal, e ele disse, preciso pegar os documentos lá no meu setor, na minha bancada. E quando ele chegou no setor, isso o Mauri Vagnoni fazendo esse depoimento para mim, ele falou, Batista, eu fiquei com um ódio de classe tão grande que eu gritei. E a luta continua, companheiros. Eu baixei e levaram ele preso, foi torturado, toda ordem de tortura. Depois ele saiu e continuou lutando, porque se ligou à Associação dos Aposentados dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Então, depois eu fiquei sabendo também do Lúcio Belantani. Eu conheci o Lúcio Belantani quando encabeçou a oposição metalúrgica em São Paulo, trabalhava na Ford Ipiranga. Eu não sabia que o Lúcio Belantani tinha trabalhado na Volks, não é? E tinha sido perseguido, preso dentro da Volkswagen, né? Não sabia do Henri Plage, fiquei sabendo tudo através da Associação dos Vitimados. Então muita coisa não aparecia, era clandestinidade, né? Eu mesmo, o pessoal não sabia que eu era do PCdoB, não é? Era ali um peão de base, nem era mesmo. Batista, toda essa experiência sindical, essa experiência do movimento estudantil, né? E aí, em algum momento aqui você falou do Centreville. Então, eu queria que você falasse um pouco mais do Centreville, porque assim, quem não conhece, para quem não conhece Santo André, eu queria até que você situasse o Centreville, assim, como bairro, classe social da galera que mora aqui, o que era para ser o Centreville? Isso. O Centreville, eu fiquei sabendo porque eu tinha afiliado aqui para o PCdoB 2 lideranças, era Maria da Silva e Joaquim Amorim. Eles procuraram a gente, a Maria da Silva era presidente da associação da Vila Guaraciaba. E eles estavam debatendo, em 81 para 82, movimento de moradia. E aí um pedreiro informou, a gente está falando de moradia, mas tem o Centreville. O Centreville foi um condomínio, era para ser um condomínio fechado e classe média. Era um bairro estilizado, as ruas estilizadas, as travessas, aqui é só ver 4 tipos de casas, um sobrado com 3 quartos, com varandinha. 7 tipos de casas, né? Então não era um BNH, não era Coab, né? Era para ser um conjunto de classe média. Mas houve desvio da construtora chamada Nova Urb, do processo de construção, e ficou paralisado. De um lado ficou acabado e de outro lado inacabado. Então esse pessoal começou a me procurar, porque eu fui do comando de greve em 80, eles acharam que eu tinha condição de liderar a ocupação aqui do Centreville. E tudo o que nós aplicamos aqui, muita coisa eu aprendi nas greves operárias de São Bernardo. Até mesmo o dia da ocupação. Vejam só. Um dia nós estamos reunidos com o pessoal na casa da Maria da Silva, porque a gente sabia que a polícia já estava sabendo que aqui podia ser ocupado. Naquela época a gente falava que ia ser invadido, né? Porque quando eu vim estudar junto com o Calé e o Joaquim aqui o Centreville, nós fomos parados lá na guarita, tinha uma guarita de guarda, falou, vocês não podem passar não, porque tem um boato que isso aqui vai ser invadido. Falaram bem para nós. E nós conversamos com os guardinhas que a gente ia cortar o caminho para ir na Vila São Jorge, na cidade de São Jorge, que é um bairro aqui vizinho.
E ele, não pode passar. Mas a gente convenceu, nós entramos. E quando a gente entrou numa dessas casas, falou, não, a gente desempregado, eu estava desempregado, tinha sido demitido da Mercedes-Benz, trabalhando em Mauá, não, vamos entrar. Aí nós começamos a organizar o povo. Aí nessa reunião, na casa da Maria da Silva, eu deixei 2 jovens na segurança. Se visse algum movimento diferente para nos avisar. Aí quando veio os 2 jovens, parou uma veraneio sem chapa. Falei, é o DOPS. A gente conhecia as veraneio que corria atrás da gente em São Bernardo, atrás dos operários, das lideranças para ser preso. Falei assim, é o DOPS. Vamos mudar todo o tema aqui dessa reunião. Nós estamos lançando a Maria da Silva candidata pelo PMDB. Certo? Aí quando chegou os agentes do DOPS na reunião, ficaram com o braço cruzado em pé. Falei, vocês vieram apoiar a Maria da Silva aqui? Maria da Silva aqui está sendo nossa candidata a vereador. Não, deram informação errada. Aí saíram cantando pneu. Falei, mudamos tudo. Em vez de ocupar de sábado para domingo, vamos ocupar de segunda para terça. Porque isso o Lula falava e lá no comando de greve se falava de segunda para terça tem mais imprensa e na segunda, ainda dentro da fábrica, a gente acaba de fazer agitação para parar de segunda para terça. Então vamos ocupar de segunda para terça. Aí marcamos 16 de julho, marcamos 15 de julho, uma segunda-feira, aí à noite, todo na Associação das Vilas Unidas, que era o Calé, outro camarada nosso, que era afiliado, partido, marcamos lá o ponto de encontro. E ninguém sabia a hora que ia ser ocupado. Ninguém sabia. E como não tinha celular, eles não tinham como avisar. Se tivesse algum infiltrado ali, não tinha como avisar. E eu falei, ninguém pode sair. E nós deixamos uma comissão de apoio, que não ia entrar, uma comissão externa de apoio. E aí falou, o pessoal vai comprar leite, porque chegou mulher com criança, tudo lá na associação da Vilas Unidas. E a gente tinha arrumado 3 caminhões, perua, para chegar às 5 horas de madrugada, de segunda para terça. Né? Aí chegou os caminhões e nós falamos, não vai ter liderança, não tem líder, isso aqui é tudo, é o custo de vida que é o líder, é o desemprego, foi uma época de desemprego em massa, em São Bernardo, no ABC. Chegou os caminhões e nós entramos aqui. E quando a gente entrou, tinha já um camburão. O camburão voltou, vai vir no choque. Quem pegou casa pegou, quem não pegou não vai pegar mais. O povo entrou e nós enfrentamos tudo, até reintegração de posse. E o que nós aprendemos? Das organizações de fábrica, passou a ser a organização para o quarteirão. Cada quarteirão, nós tiramos um representante. E a comissão da União dos Moradores era composta por um representante de cada quarteirão. E dali a gente tirava orientação. Então, se viesse o despejo, a gente já sabia o que ia fazer. Nós estamos preparadinhos. E se viesse despejo, o negócio ia ser feio. Aqui ia ser feio. Tanto que eles suspenderam. Veio, saiu na Folha, reintegração de posse, os moradores do Centro-Ville vão reagir. Aí, como era na véspera de eleição, eles resolveram suspender a reintegração de posse. Então, nós combinamos essa luta com amplitude, fizemos contato com Montoro, com Quércia, e com radicalidade e com organização. Estamos até hoje aqui. Na época, nós ocupamos o primeiro lado, foi esse lado aqui. Depois, um ano depois, nós ocupamos outro lado, que estava tudo acabado, tinha 40 moradores lá. Tinha uns 30 que era da polícia, que morava lá, do exército, eram oficiais, moravam do outro lado, advogados, mas nós ocupamos, eles reagiram num primeiro momento, porque estavam morando perto de favelado, tudo isso, mas depois eles entraram no acordo, porque eles pararam de pagar a mensalidade das casas, porque nós entramos e nós não estávamos pagando nada. Só ganhamos as escrituras, foi anos atrás que foi conquistada as escrituras. Hoje moram aqui cerca de 1.600 famílias, porque todos os terrenos foram ocupados.
Algumas casas subdivididas, fizeram puxadinho para trazer os familiares para morar junto nessas casas. Então tem cerca de 4.200 pessoas, segundo o Marcelo Buraco, que foi presidente da Associação dos Moradores até pouco tempo. E está organizando a festa que vai ser dia 16. Está organizando a festa dia 16 de julho de 40 anos de ocupação. Mas você mesmo falou aqui da Mercedes e de outras montadoras e de outras fábricas que você trabalhou aqui no ABC. Existia a chamada lista negra, né? Que os sindicalistas, os companheiros que eram comunistas, as pessoas mais à esquerda ou mais democráticas que estavam dentro desse movimento acabavam sendo incluídas nessa lista e não conseguindo emprego. Queria que você falasse um pouco disso. Então, eu fui demitido da Volks um dia antes da greve, porque eu fui do comando de greve e fui também do Conselho Fiscal da Associação Beneficente e Cultural dos Metalúrgicos, que é o fundo de greve. Porque o que era o fundo de greve? O fundo de greve, porque o Lula preparou a greve para longo prazo. Nós tínhamos feito a greve de 79, foi de cerca de 15 dias. Dessa vez nós vamos ter que preparar para longo prazo. E se tivesse intervenção, teria uma associação que pudesse sustentar a luta também. E o fundo de greve recolher também mantimentos, tudo isso, para sustentar as famílias durante 40 dias e aqueles que fossem desempregados, tudo isso. Então foi um nível de organização muito importante, né? Então eu fui demitido um dia antes, porque eu falei no campo da Miloclides, né? Eu não sou bom para falar, mas eu falei, eu fui tirado para falar em nome da base, né? Não tinha estabilidade, não era diretor de sindicato, nada. Eu tinha feito até um trabalho muito grande dentro da Volks, que o Geovaldo, que deu um testemunho também importante aqui, nesse mesmo expediente, nesse mesmo programa, o Geovaldo que me fala, pô, Batista, você deu um trabalhão para nós. Porque quando eu formei inspetor, eu consegui uma transferência da ala 5, montagem de câmbio, para a ala 2, que era das prensas, muito barulho. E eu abri um processo para a gente ganhar o adicional nisso lá, insalubridade sonora, por causa do barulho. E para entrar no processo tinha que estar sindicalizado. E o sindicato tinha tipo de uma sindicalização coletiva. Numa mesma folha a gente põe uns 10, 20, põe o setor, se aceitava de ser descontado em folha e assinava. E o nome. Então eu ia na tesoura e perguntava, como eu tinha sido da comissão de salário, comissão de mobilização, eu sou da comissão de mobilização, estou abrindo esse processo de salubridade, dá para você recolher aí, tem que sindicalizar, dá um nome e tal, dá. Então eu me apoiei nas lideranças, ia na tesoura, ia nas prensas, então em vários setores. Eu consegui sindicalizar cerca de 800 companheiros dentro da Volks. E entrou no processo mais de 1.200. O Geovaldo sabe disso, ele mesmo. E esse processo era para ser uma ação coletiva, acabou sendo um processo individual. Então eles tinham que procurar todos esses para ver de como concretizar o processo. Por isso que eu deixei um trabalho grande para a diretoria posterior. Mas eu fui demitido um dia antes. Passou a greve, 41 dias. 2, 3 meses depois, a Mercedes estava pegando. Aí eu falei, eu vou tentar entrar na Mercedes. Eu não sabia que eu estava na lista. Eu fui saber quando eu abri o processo da anistia, que a Volks tinha mandado uns 30 nomes para o DOPS, com o endereço da gente, tudo. Né? Tanto que entraram na minha casa, levaram um rádio que eu tinha, Transglobe, que eu pegava a rádio de Pequim, rádio de Moscou, rádio de Tirana. Ouvia o João Amazonas na rádio da Albânia? Ouvia o João Amazonas, dando orientação para a guerrilha do Araguaia. Transmitido pela Albânia. Transmitido pela Albânia, entendeu? Na época. Né? Então, foi esse o caminho. Porque a Albânia era ligada à China, eles tinham rompido com a União Soviética, aqueles problemas todos do movimento comunista mundial. Bom, e aí eu vi que o recrutador lá da Mercedes, esse fez greve. Como eu fui mandado embora um dia antes, eu consegui entrar. Aí eu fiz o exame,
leitura e interpretação do desenho, o psicotécnico, passei, entrei na Mercedes. Passou um tempo, eu tinha muita amizade lá no meu setor, já estava construindo uma base do PCdoB dentro da Mercedes, e construí uma base do PCdoB dentro da Mercedes. Mas eu cheguei no setor, o meu chefe, que era um operário profissional, tinha muita amizade com ele, falou: você foi transferido lá para a área de recebimento de peça. Falei: por quê? Não, porque eu fiquei esperto. É porque você foi aí da comissão de salário, da comissão de mobilização. Falei: mas como assim? Aí me deslocaram para o recebimento de peça, que era o pátio, que chegavam os caminhões com as longarinas. Eu precisava medir as longarinas de acordo com o desenho, uma amostragem para ser descarregado o caminhão. Me isolaram no pátio, à luz do sol, me isolaram. Foi uma espécie assim de uma quarentena. Me isolaram primeiro. Mesmo assim, eu pegava a bicicleta do meu setor, às vezes ia até a área do Vicentinho para conversar com o Vicentinho, que o Vicentinho trabalhava lá, e a gente trocava ideia, né? E às vezes passava na ferramentaria, eu falava com Bolinha também, que foi uma outra liderança operária lá das greves. Ele tinha trabalhado na Resil. Na Mercedes. Isso, na Mercedes. Eu encontrava o Bolinha. O Bolinha tinha trabalhado na Resil e eles tiveram uma greve forte lá com Piquete. Isso que orientou o Piquete de 79. Né? Falava com o Bolinha dentro da Mercedes. Mas fui demitido. Primeiro eles me isolaram no pátio, depois me demitiram. Tudo indica que eles se apoiaram na lista negra elaborada ali, no caso, pela Vox. Essa lista vocês só foram tomar conhecimento? Foi tomar conhecimento quando eu abri um processo da anistia. Aí chegou os agentes do DOPS me perseguiam direto. Toda a ocupação do Cetreville aqui. Lei de acesso à informação também. Eu peguei os arquivos da SNI e do DOPS. E tinha tudo que eu tinha falado no campo da Vila Euclides e uma lista de uns 30 nomes que a Vox tinha enviado para o DOPS com o endereço da gente. A partir dessa lista, eles me monitoraram até cerca de 88. Tipo assim, João Batista pode ser encontrado na Capitão Macedo, onde fica a sede estadual do PCdoB. Está lá, marcado, em tal dia, tal dia, tal dia. Eles o Batista participou da mobilização dos saques de supermercado, da luta contra o desemprego em 83. O Batista, tudo veio a partir da lista que a Vox entregou para o DOPS. Acredito eu. Entendi. Batista, agora é aquela parte que eu estou tentando emplacar aí para deixar os haters de direita mais nervosos, porque eles entram para não assistem os vídeos, mas entram para criticar. E normalmente a coisa que eles dizem é que não aconteceu ditadura militar. Queria saber de você, militante do Partido Comunista do Brasil, né, militante sindical, e que militou nesse período, um período que aconteceu uma ditadura no Brasil. O que você tem a responder quando alguém nas redes sociais ou na rua tem a coragem de dizer aliás, tem a covardia, né, de dizer uma coisa dessa, que não houve ditadura militar no Brasil? O que você tem a responder? Primeiro, tenho a dizer que os números estão aí de tantos mortos, assassinados, perseguidos, torturados, homens, mulheres, até crianças pela ditadura militar. Há vários depoimentos pela Comissão da Verdade, livros, dados sobre isso. Só que eles têm que saber o seguinte, que ninguém segura a marcha da história. Ninguém segura. A luta de classe é a força motriz do desenvolvimento da sociedade. E a luta de classe, assim, que nem o rio que vai sendo embarreirado, mas a água vai escapando, vai formando novos lagos, depois somam até desaguar num movimento bem maior
que vai ser agora em outubro desse ano, de 2022. Vai ser agora. Como que vai ser agora? Mais ou menos. As fábricas hoje não tem mais a concentração grande. Hoje a força muito está sendo nos territórios, nos bairros. Nos territórios, os trabalhadores podem também se encontrando enquanto classe, porque ali nos territórios, nos bairros populares, nas periferias sobretudo, vão se encontrando em torno de interesses comuns contra os desmandos do poder público. Tem o problema de mobilidade, de transporte, o problema de saúde, o problema de segurança da criminalidade é muito grande, o problema da carestia. Então vão se encontrando. E também a classe hoje está estudando mais. Isso pode acontecer também dentro das universidades. Hoje o nível, por causa das inovações tecnológicas, a quarta revolução industrial tecnológica, informacional, internet das coisas, máquinas inteligentes, máquina robotizada. A Vox, quando a gente trabalhava, tinha 42 mil trabalhadores. Quantos trabalhadores tem hoje a Vox? Além da informatização, da revolução tecnológica, houve também a reforma trabalhista, o negociado sobre o legislado, a individualização das relações do trabalho. Por isso que os trabalhadores vão se politizando. Cada vez mais a saída é política para a classe. Em 2022 é importantíssimo agora, outubro, porque nós temos que derrubar esse governo de extrema-direita, de corte neofascista, para abrir caminhos para um novo projeto nacional de desenvolvimento, que eu acredito que é o caminho brasileiro para conquistar o socialismo em nossa terra. Histórias da nossa classe.